Laís, ela é graduada em Medicina Veterinária, na Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba. Ela fez residência em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais no Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina e Veterinária e Zootecnia, FMZ-USP. Ela tem pós-graduação em Medicina Felina na PAV, pós-graduação em Gastroenterologia pela Anclivepa, e atualmente ela é monitora da 3ª turma, e ela faz atendimento especializado em gastroenterologia no Pet Care Tatuapé. Laís, obrigada por aceitar o nosso convite, boa palestra. Obrigada, eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de falar sobre esse tema, que eu gosto tanto. Eu gosto muito de gastro e gosto muito de medicina felina. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Se vocês tiverem dúvidas, pode interromper para perguntar. Isso é uma pergunta muito importante e algo que a gente tem que desmistificar nos tutores, que o tutor entende como vomitar normal, tá? Isso é algo que a gente vem quebrando, mas ainda tem muito tutor que acredita nisso, né? Então, é algo que, assim, já na anamnese, a gente tem que direcionar. Porque quando eu pergunto assim, ele vomitava antes? Às vezes chega para mim porque está vomitando. Ele vomitava antes? Não. Ah, mas não vomitava nem de vez em quando? Ah, normal, né? Vomitar de vez em quando, normal. Então, isso é algo que a gente tem que desmistificar. Não é normal vomitar 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Isso é algo que a gente tem que tirar deles, né? Então, o que é normal de vomitar? Entre aspas, tá? A cada 2 semanas, vomitar bola de pelos, e ainda assim a gente tem que tentar corrigir com pastinha, né? Eu coloquei aqui um caminho que depois eu vou abordar melhor com vocês para a gente entender o que a gente faz quando a gente recebe um paciente com vômito ou diarreia crônica, né? Então, primeiro, sinais gastrointestinais com mais de 3 semanas, tá? É um paciente que tem melhoras e pioras, geralmente. Então, tem um momento que ficou bem, aí aquele tutor deixa de levar o veterinário porque ele acha que não vai voltar a acontecer. Aí acontece, ele espera um pouquinho, passa. Então, geralmente não é um quadro tão assim, todos os dias acontece, né? E ver quais são os gatilhos, qual o tipo de alimento que ele oferece que é pior, ou é um medicamento, enfim, a gente tentar entender isso também. Aí, no exame físico, a gente pode não encontrar nada, tá? Ou a gente pode encontrar um paciente desidratado, dependendo do tanto que ele vomita, que ele tem diarreia. Se for de intestino delgado, ele pode ter perda de peso. Se tiver pancreatite agudizada, associada, pode ter dor abdominal, mas a gente pode não encontrar nada. Aí eu dividi o diagnóstico em algumas etapas. É claro que isso pode mudar, dependendo do paciente, mas é só para dividir de uma forma mais didática. Então, a gente tem que excluir causas extraintestinais. A gente sempre começa pelos exames mais simples, para depois ir para os exames mais complexos. Então, hemograma e bioquímica, urina, sorologia FIV-FeLV. Se é um gato FeLV positivo, ele tem mais chances de ter linfoma. T4 total, super importante. Todos os gatos acima de 8 anos têm que ter T4. Ele pode ser gordinho, pode não ter queixa nenhuma, ele tem que ter T4. Raio-X e ultrassom. Raio-X mais pensando corpo estranho radiopaco. E ultrassom é muito importante, pensando em pancreatite, colangite. E etapa 2 do diagnóstico. Isso é algo que as pessoas pulam muito. E eu fico muito preocupada com isso. Porque o gato de apartamento pode ter giardia sim, pode ter tritricomonas, pode ter verminose, pode ter tudo isso. A gente leva para eles no sapato, né? Então, não dá para a gente ir para frente sem pular essa etapa. E essa etapa é mais difícil, porque o tutor ele não quer assumir que o gato dele tem giardia, né? Então, isso é uma parte chata de falar para o tutor. Já começa aí os desafios, né? O copro, 3 amostras, lembrando que pode ter eliminação intermitente. PCR de tritri, porque o exame direto ele é pouco sensível, tá? Então, é melhor a gente pedir a PCR. E sempre, a PCR principalmente para colite, gatos de raça pura e jovens, é o mais comum. E SNAP de giardia, para associar aí. Ou eu peço copro 3 amostras, aí não precisa pedir o SNAP de giardia. E etapa 3, diagnóstico, entre aspas, pré-biópsia. Então, ultrassom. Lembrando que 90% dos gatos vão ter alteração no ultrassom. Tem gato que não vai ter. Eu tenho paciente com linfoma que nunca teve um espessamento na vida. Então, não exclui, tá? Mas ajuda a gente a entender melhor e focar a próxima etapa do diagnóstico.
folato e cobalamina. Para a gente entender, eu vou explicar melhor para vocês depois, mas para a gente entender sobre a absorção, onde pode estar mais prejudicado. TLI. Então, a gente também tem que entender que no gato, a IPE vem no gato mais idoso, no gato com pancreatopatia crônica, e aí é diferente do cão, né? Então, é algo também para a gente investigar. E triagem dietética. Outro desafio, né? Não tem ração úmida. Tem que ser na ração seca mesmo. E a gente tem 2 no Brasil, né, para gato. Então, é uma parte difícil, porque muito gato gosta da ração úmida, ou é uma forma de estimular a ingestão de água. Então, a gente tem que pensar muito bem sobre essa triagem dietética e deixar o tutor muito ciente, né, de são 2 meses comendo só aquela ração. E se o gato não quiser comer, ele não vai comer. E acabou. A gente não vai fazer essa triagem, né? A gente não pode forçar o gato a comer, porque ele entra em lipidose e morre. E aí depois a laparotomia ou endoscopia. É só uma listinha, nessa lista também tem coisas de cães, tá? Mas só para a gente entender o tanto de diagnóstico diferencial que a gente tem para vômito e diarreia. Então, tudo isso tem que ser explicado para o tutor, que a gente não pode pular etapas, a gente tem que investigar, tá? Todas essas questões. Desde intoxicação, sepse, tá até um termo antigo de septicemia. Os medicamentos, ter tudo isso bem listado, quais são os medicamentos que esse gato pode ter utilizado anteriormente. Então, são muitos os diagnósticos diferenciais. E a mesma coisa para a diarreia. Lembrando que aqui também tem alguns de cães. Isso está no livro do Achabal, tá? De gastroenterologia. Outra questão para a gente diferenciar, que eu considero bem importante, é diferenciar diarreia de intestino delgado e de cólon, tá? Então, a diarreia de intestino delgado, esse paciente tem um volume grande, geralmente todos os dias, pode ter melena ou não, geralmente perda de peso, pelame opaco, aquele gato que não se cuida, e vômito presente. Quando a gente tem a diarreia de intestino grosso, a gente vai ter tenesmo, disquesia, pode ter hematoquesia, presença de muco, e é uma diarreia pode ser intermitente. Geralmente, o gato tem bom estado geral, não perdeu peso, porque está presente ali só no cólon. Quando o tutor tira foto, isso é muito importante também, porque o tutor não entende que diarreia pastosa é diarreia. Eles acham que diarreia tem que ser líquida, e não é isso. Então, uma das coisas importantes é a gente pedir para eles fotografarem, né, as fezes. Quando eu pego fezes monótonas, todo dia a mesma coisa, geralmente é intestino delgado. Quando cada dia é de um jeito, geralmente é intestino grosso. Então, vamos falar de enteropatia crônica felina. Presença de manifestações clínicas por mais de 3 semanas, quando se exclui infecção, parasitas. Está entre as desordens mais comuns em gatos idosos, sendo que a incidência vem aumentando nas últimas décadas. Por que vem aumentando? Talvez porque o gato está vivendo mais, talvez porque a gente está diagnosticando mais, talvez porque a gente está entendendo que vomitar não é normal, né? E o tutor está começando a entender isso e procurar o veterinário. Então, como que a gente classifica? Não existe mais o termo, agora mudou, a gente usa, às vezes, por uma questão didática, para o tutor entender melhor, mas hipersensibilidade alimentar. A gente usa enteropatia responsiva à dieta e o que a gente chamava de DI, ou do inglês IBD, agora a gente chama de enteropatia responsiva a imunossupressores. E o linfoma de pequenas células, que aí entra a grande confusão. Claro que tem muitos outros diagnósticos diferenciais, né? Mas pensando no que mais causa confusão, no que é mais parecido, são essas doenças. Etiopatogenia. Aqui que entra o problema. O tutor vai perguntar, eu fiz alguma coisa errada, eu dei a comida errada para esse gato, o que aconteceu? O tutor sempre se culpa. A gente tem que explicar que nem a gente sabe o que aconteceu, né? É desconhecido, mas acredita que é uma reação cruzada entre o ambiente, sistema imune e microbiota de um hospedeiro geneticamente suscetível. Então, a ciência tenta entender o motivo, mas a gente ainda não tem certeza. Histologicamente, pequenos linfócitos maduros e plasmócitos dominando o infiltrado inflamatório.
Pode ter eosinófilo? Pode. O eosinófilo me diz que é responsivo à dieta? Não. Pode direcionar um pouco mais, mas não me diz que é responsivo à dieta. Então, aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o linfoma, tá? Aqui é só para vocês verem como pode ter uma apresentação. Esse é um linfoma de grandes células, maior, fácil de diferenciar. E depois a gente vai falar das dificuldades quando é de pequenas células. Então, o linfoma é a expansão clonal de um ou de mais de um clone de linfócitos. E o trato gastrointestinal está afetado em 42% a 52% dos casos. Como a gente classifica o linfoma? Então, de pequenas células, grandes células, aqui são só exemplos. Células intermediárias, linfocítico granular, distribuição na mucosa, por exemplo, epiteliotrópico, imunofenotipagem, linfócito B, T, ou natural killer, localização anatômica, está no estômago, está no intestino, aparência histológica, e aí entra se tem atrofia de vilosidade, fibrose, enfim. O comportamento biológico, baixo grau, quando é mais tranquilo, e alto grau, quando é um prognóstico pior. Então, os principais em felinos. Linfoma de pequenas células, baixo grau, que usa essa sigla, que vem do inglês. Linfoma de células intermediárias a grandes células. E esse linfocítico granular. Eu atendi um só, é o pior prognóstico, é o pior dos linfomas. Então, de pequenas células, graças a Deus é o mais comum, né? 75% dos gatos. A progressão é geralmente lenta, baixo grau, mais de 90% células T, que o prognóstico também é melhor quando é células T. Mais comum em jejuno, duodeno e ilho, e por isso que a gente não vai deixar fora da biópsia, né? É muito importante biopsiar. E o prognóstico geralmente é bom. Já o linfoma de grandes células são células mais imaturas e são células menos diferenciadas, né? É fácil para o patologista olhar e ver que aquilo não é uma proliferação de linfócitos normais. Alta taxa mitótica e são mais agressivos. O curso clínico é mais rápido. Geralmente, eles são de alto grau. Múltiplas massas. Então, geralmente, no linfoma de grandes células, isso não é uma regra, mas a gente pode palpar. Ou o ultrassom vai ter massa, vai ser mais gritante, assim, vai ser uma diferença maior. Pode ter envolvimento extraintestinal, linfonodo, baço, rins, e o prognóstico é ruim. Quais são as manifestações, então, das enteropatias? No geral, perda de peso, êmese, anorexia, diarreia. Então, a êmese é mais importante que a diarreia nos gatos. Dor abdominal, se tiver pancreatite ou colangiopatite, porque se não tiver, geralmente não vai doer. E, no de grandes células, as manifestações agudas com rápida progressão e pode apresentar essas massas palpáveis. E os exames laboratoriais? Além daqueles exames gerais, que para a gente entender se o gato é DRC, qual o estágio que ele está, isso justifica vomitar ou não justifica. Lembrando que assim, um felino DRC2, ele não vomita por conta disso. A gente tem que investigar mais. Eu também quero entender no bioquímico geral, né, o que mais está afetado, até onde eu posso ir com esse corticoide. Enfim, a gente vai discutir mais sobre o tratamento, mas é para ter um panorama geral do gato também. E quais esses exames um pouco mais específicos? A albumina. O gato não faz linfangiectasia igual o cão faz. Então, o cão que tem um linfoma ou que tem uma enteropatia mais agressiva, ele pode atingir vaso linfático e fazer uma linfangiectasia secundária. O gato não faz isso. Isso é muito raro, tá? Mas ele pode fazer hipoalbuminemia pela inflamação. Isso diz para a gente também sobre prognóstico. Hipocobalaminemia. Então, a cobalamina baixa indica alteração no intestino distal, principalmente no ilho. O folato reduzido no intestino delgado, proximal. Quando ele está reduzido e quando ele está aumentado, ele pode indicar disbiose. Hipocobalaminemia e hipofolatemia podem afetar a integridade do trato gastrointestinal, por isso precisam ser suplementados. Aquele gato que está sendo tratado, que não melhora, que, enfim, já está com todo o tratamento, a gente sempre vai investigar, né? Se a gente pega um encaminhado e não está indo para frente esse tratamento, é uma das coisas para a gente investigar a cobalamina, principalmente. O gato que está com a cobalamina baixa, ele não responde bem ao tratamento, ele não ganha peso, ele não come, ele continua vomitando.
E o TLI, lembrando da pancreatopatia crônica, que pode levar a IPE em gatos. Essa é uma tabelinha de um trabalho agora de 2022, que eu achei bem interessante, que ele explica, né, direitinho essas alterações que eu expliquei para vocês, da albumina, da globulina. A globulina também pode estar baixa, a cobalamina, folato. Aqui, quando a gente lê um trabalho de fora, eles usam muito o SPEC para pancreatite. Nós temos ultrassom no Brasil de uma forma mais disponível e mais barata. Então, SPEC aumentada não significa necessariamente pancreatite agudizada. Pode indicar qualquer inflamação no trato gastrointestinal. Então, o ultrassom é muito importante. Ter um bom ultrassonografista é muito importante. E aí, falando de ultrassom, então, quais as alterações mais comuns? Espessamento da muscular, perda de definição de camadas e linfadenopatia. Ultrassom não diferencia linfoma de inflamação. É algo que precisa ser mudado, é sugerir no laudo doença inflamatória intestinal. Qualquer coisa vai causar espessamento. Um verme vai causar espessamento, uma giardia vai causar espessamento. A gente não pode colocar isso, porque isso começa a ser passado. Você vai vendo ficha de um tempão que o gato está lá. DI, esse gato nunca foi biopsiado, esse gato nunca foi investigado a fundo. Então, não dá para diferenciar, né? A gente tem ultrassom para guiar, e o ultrassom é muito importante, mas não dá para diferenciar. A camada que pode... Uma outra coisa muito... assim, é recente isso, tá? A camada que pode parecer mais espessada no ultrassom, no histopatológico pode não ter correlação. Foi um estudo com 169 gatos. Então, por exemplo, nesse estudo mostrava que a muscular era mais espessada. Quando fez histopatológico, tinha mais inflamação na mucosa, por exemplo. Tá? E desempenha um papel importante na enteropatia crônica e guia os próximos passos. Então, alterações no duodeno, onde que está essa alteração? Se é no jejum, eu não vou poder fazer endo e colono nesse gato, se ele tem uma perda de estratificação no jejum. Importante, e o duodeno está ok a ultrassom. Eu não posso perder esse jejum. Então, como a endoscopia não vai chegar, eu vou explicar para vocês, eu vou ter que ir para lá para o direto. Então, para isso que serve o ultrassom também. E guiar para a citologia de linfonodos e massas. É algo assim muito ruim, mas é bom quando o linfonodo está aumentado e a gente consegue fazer uma citologia a partir disso. O animal não precisa ser anestesiado, não precisa abrir abdômen, nada disso. A gente guia. Pode não encontrar nada? Pode, mas a gente pode ter um diagnóstico ali. E a gente ainda pode mandar essa lâmina para o par para tentar confirmar. Tá? Então, aqui só uma imagem desse trabalho, 2021, na verdade, da mucosa, submucosa, muscular e serosa. Quando a gente tem uma perda de estratificação, os linfonodos estão aumentados, sugere um pouco mais para a gente linfoma, mas uma inflamação grave também pode levar a isso. Tá? E, claro, se são massas gigantescas, espessamentos muito importantes, a gente não vai pensar que é um linfoma de pequenas células, a gente vai pensar no linfoma de grandes células, no adenocarcinoma, em alguma outra coisa. Então, o ultrassom serve, sim, tem grande importância, mas a gente não pode usar o ultrassom para fechar nenhum diagnóstico. Para o diagnóstico. Então, eu só coloquei um esqueminha para a gente entender onde chega aí a biópsia por endoscopia. Então, a gente tem a mucosa, submucosa, a muscular e a serosa. A endoscopia vai conseguir pegar na mucosa e submucosa. Endoscopia. Lembrando que a maioria das lesões envolvem a mucosa. Tá? Então, hoje em dia, a gente vem usando mais endoscopia do que a gente usava antes. Lembrando das vantagens e desvantagens de cada técnica, mas hoje a gente faz mais endoscopia e colono. Não atinge jejum e lesões extramurais, como eu disse, né? Então, a gente tem que ver onde está mais inflamado ali, mais espessado, para a gente coletar a amostra. É minimamente invasivo, rápida recuperação. Então, é um paciente que vai embora no mesmo dia, se for tudo bem na anestesia. É muito mais fácil convencer um tutor a fazer endoscopia e colono do que abrir o gato. Meu maior desafio hoje é falar para o tutor que tem que abrir o gato. Todo mundo sabe, né, como é desafiador falar isso. Nossa, meu gato vomita uma vez por semana, essa doida está querendo abrir meu gato. Né? Todo mundo deve passar por isso também. Agora, endo e colono, quando possível, o desafio é só o preparo da colono, que é um pouquinho mais chato, mas é mais tranquilo de convencer.
E o que é a grande vantagem aí da endo e coluna? A gente visualiza as lesões, a gente consegue biopsiar, pegar vários fragmentos e a gente vê o que a gente está pegando. E sempre biopsiar ilho. Não existe fazer endoscopia alta de gato só. É sempre endo e colono. Ilho é um sítio importante de linfoma. Então, a gente não pode fazer só endoscopia alta no gato. Tá? Sempre, mas o ilho não está espessado no ultrassom. A gente vai biopsiar o ilho mesmo assim. E a laparotomia? É possível coletar amostra de todos os segmentos, além de linfonodos e outros órgãos. Somente uma parte de cada segmento, né? Então, a gente vai pegar vários pedacinhos do duodeno, a gente vai pegar um pedacinho. Fragmentos coletados à cega, sem visualização da mucosa. Outra questão importante para a gente conversar com o cirurgião eu já ouvi o cirurgião falar assim, eu não coletei fragmento de tal lugar porque eu não senti espessamento. Não vai sentir, são milímetros. O cirurgião só vai perceber se aquilo está muito, muito inflamado, muito acometido, se tem um anel muito importante. Então, é para coletar de tudo que for possível, né? Quanto mais, melhor, para a gente chegar no diagnóstico. Ele está vendo a serosa. Né? São milímetros de espessamento que ele não vai sentir na mão. Claro que ele, por exemplo, pode ver um linfonodo, olha, não estava para biopsiar o linfonodo, mas eu achei o linfonodo grande, eu vou biopsiar. Melhor biopsiar e depois a gente não conseguir mandar do que não biopsiar e fechar o gato sem ter feito o que precisava. Então, isso tem que ser muito bem conversado. Antes da láparo, fazer um ultrassom, ver qual a clínica do paciente. A clínica é muito importante. Ele pode não ter uma clínica ele pode não ter um espessamento no cólon, mas ele tem clínica, você está vendo, ele está tendo hematoquesia, ele tem muco, é importante biopsiar o cólon também. Então, tudo tem que ser bem explicado, a ficha bem preenchida, para não cometer nenhum erro de deixar de biopsiar uma parte importante, porque depois aquele tutor não vai querer abrir o gato de novo para biopsiar. Então, aqui, só para mostrar o A, como é uma biópsia bem feita, como a gente consegue esclarecer melhor. E o B, quando pega umas amostras ruins. Então, tem que ser um bom endoscopista, pegar umas amostras boas, para conseguir ter um diagnóstico melhor. Histopatológico. Então, existe uma alta variabilidade entre os patologistas. Então, já diversos estudos mostraram isso. Não é que o patologista é ruim, é que ninguém consegue diferenciar o linfoma de uma proliferação de linfócitos normais, é igual, né? Então, até patologistas credenciados do ASAVA, os caras muito, muito famosos, muito bons, eles não conseguem, né? É muita pretensão a gente achar que vai conseguir diferenciar ali dos dois. O infiltrado linfoplasmocítico é o mais comum também, se fosse neutrofílico, enfim, aí ficaria um pouco mais fácil. E no de pequenas células, os linfócitos são bem diferenciados e geralmente tem inflamação associada a outros segmentos. Então, por isso que a gente não consegue diferenciar, porque são linfócitos não tão do mal. Não existe distinção clara entre as duas doenças só pelo histopato. O diagnóstico de enteropatia crônica não é equivalente a IBD/DI. Então, o gato que tem vômito, diarreia crônica, e eu tenho, por exemplo, um infiltrado linfoplasmocítico, isso não me diz nada. Se alguém me manda assim, o que esse gato tem? E manda um histopatológico com infiltrado linfoplasmocítico, isso não me diz nada, porque você não excluiu outras causas. Qualquer coisa vai fazer esse infiltrado. Então, se ele comeu um corpo estranho, ele vai ter esse infiltrado. Se ele teve uma mudança de dieta abrupta, ele pode ter esse infiltrado. Tudo isso vai ter o infiltrado linfoplasmocítico. A DI é uma doença de exclusão. A gente não faz a biópsia primeiro. Não é assim, salvo em casos muito necessários, enfim. A gente sempre tem que excluir outras causas. A gente tem um pacientinho no Pacaembu, a CIB deve lembrar, que era um chihuahua. Ele comeu corpo estranho, ele fez linfangiectasia secundária. Pelo corpo estranho. Um cachorro que nunca vomitou na vida, comeu pedacinhos de madeira, ficou internado, enfim, a gente tirou com endoscopia, fez histopatológico para confirmar, né, para excluir, enfim, né. E esse cachorro, depois de uns 2 meses, quando conseguiu desinflamar, ele está ótimo, vida que segue. Então, se eu tivesse pego só esse histopatológico, eu ia achar que esse cachorro tem uma enteropatia crônica absurda, né. Então, isso é bem importante para a gente saber que tem que excluir tudo. É um diagnóstico de exclusão. E os testes auxiliares.
Então, no que consiste esses testes? O que a gente precisa saber? A neoplasia, os linfócitos são derivados de uma célula precursora ou poucas. Então, as células filhas apresentam os mesmos receptores específicos, os mesmos clones. Os processos inflamatórios, os linfócitos derivam de vários precursores, que diferem nos seus receptores específicos para os antígenos. Então, é policlonal. Então, é um misto de B, T e outras células inflamatórias. A imunohistoquímica é o primeiro passo depois do histopatológico. Tem que colocar no orçamento, sempre, para não ser uma surpresa. Já é um desafio falar para o tutor que o gato dele que vomita, a gente vai ter que fazer um monte de coisa, excluir um monte de doença, entrar com uma dieta diferente por 2 meses, que todos os gatos da casa vão ter que comer aquela dieta, e depois ele não responde, a gente vai ter que submeter a um diagnóstico mais invasivo, para depois chegar ao resultado e ele falar, nossa, você ainda vai pedir mais um teste, que é caro. Então, para evitar problema, a gente já coloca no orçamento da biópsia esse exame, mas eu vou pedir só depois que vier o histopato para eu saber qual segmento que eu vou pedir. Pode pedir de todos? Pode, mas custa caro. Então, geralmente, a gente escolhe se o tutor não pode pagar por todos. Então, o patologista ele consegue ver se é uma origem única, essas células, ou se é um misto. Linfoma de células T, 84%, e a gente consegue diferenciar B, T. A gente consegue dar um prognóstico também. Então, por isso que a imunohistoquímica é essencial. E os de pequenas células podem ter inflamação associadas. Então, se tem inflamação e tem o linfoma, pode vir misto. E aí que entra um segundo teste, que é o teste de clonalidade, o PAR, que é PCR, tá? Permite a visualização de diferentes receptores para antígenos, a presença de policlonal é inflamação, e clonal, monoclonal, é geralmente NEL, né? Só que os estudos mais recentes que a gente tem mostram que também não dá para fazer só o PAR, porque ele tem uma especificidade relativamente baixa para gatos, tá? Não era como a gente pensava antes. Então, ele serve como um teste, mas eu vou sempre colocar a imunohistoquímica em primeiro lugar. Então, eles devem ser interpretados juntos e, se possível, realizados no mesmo laboratório. Aí eu trouxe aqui só esse trabalho, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é super polêmico. Eles pegaram gatos saudáveis e submeteram endoscopia, fizeram histopato, imunohistoquímica e PAR. E pegaram 20 gatos saudáveis. E os 20 tinham alterações. Então, todo mundo fala, não serve para nada esse negócio de histopatológico, de biópsia, não biopsia ninguém, vida que segue. Mas por que isso acontece, né? Então, ele mesmo explica, isso são palavras, né, retiradas do artigo, o trato gastrointestinal é um tecido linfóide importante, o maior do corpo. Então, ele apresenta uma plasticidade alta e capacidade compensatória. Com a idade e exposição a alérgenos, a histologia muda sem necessariamente o paciente ter uma condição patológica. Ele é exposto todos os dias a muitas coisas, né? Portanto, a maioria das lesões histológicas observadas na população de gatos pode ser, de fato, normal para um gato idoso. Alterações patológicas também podem significar doença subclínica. E, apesar dos critérios estabelecidos pelo ASAVA, antes não tinha uma padronização, né, dos histopatológicos. Aí, com a ASAVA, teve a padronização, mas a subjetividade existe. Está mais do que provado. Então, a interpretação vai variar entre os patologistas. Os 2 gatos que foram diagnosticados com linfoma, depois o tutor falou que vomitava esporadicamente. Então, não é um gato assintomático, né? E concluiu-se que os critérios histopatológicos devem ser revisados e que o teste de clonalidade pode não ser tão específico quanto aos encontrados em estudos anteriores. Então, assim, o que a gente entende desse trabalho? Mais uma vez, que não adianta sair biopsiando o gato sem ter feito uma triagem direitinha antes. Se eu tenho um paciente, por exemplo, um ultrassom de check-up de um gato idoso, com leve espessamento, eu vou acompanhar. Esse gato não tem clínica nenhuma, né? Então, é um paciente para ser acompanhado, não é para ser ignorado, mas é para ser acompanhado. Se eu biopsiar esse paciente, eu vou interpretar isso junto com a clínica dele. Nunca tem que ser uma coisa isolada. E o tratamento? Então, estabilizar o paciente, ou muitas das vezes o tutor ele não vai querer, então tá, vamos fazer amanhã essa biópsia. Não é assim, a gente tem que
tem um tempo, às vezes, tem a questão financeira que pega também, né? Então, a gente tem que oferecer um suporte para esse paciente adequado, né? Antiemético, analgésico, se for o caso, fluidoterapia, reposição de cobalamina e o suporte nutricional. Então, aqui as bases do tratamento: a dieta hipoalergênica por 8 semanas, se resposta total ou parcial, manter, se não responder, tentar a gastrointestinal. A hipoalergênica, mesmo que o gato vai comer sachê, não tem jeito, é um gato renal e é a única forma dele beber água, ele vai se beneficiar da hipoalergênica porque é uma proteína de alta digestibilidade, tem ômega. E a gastrointestinal, por exemplo, tem prebiótico. A gastrointestinal com fibra, tem diversos estudos com fibra. Então, esse paciente, o ideal é comer uma hipoalergênica ou uma gastrointestinal. Lembrando que na fase que a gente está testando, que é a dieta de eliminação, é só hipoalergênica. O suporte, o tratamento sintomático, como antiemético, antináusea, controle de disbiose, eu vou falar um pouco de disbiose, e o tratamento direcionado à doença. E as terapias complementares, reposição de cobalamina, importantíssimo, e fibra a longo prazo. Tem cada vez mais estudo, porque é prebiótico, fornece uma nutrição para os colonócitos. É muito importante fornecer fibra, quando possível, para esses pacientes. Para o gato, o Psyllium, eles às vezes não aceitam, mas as fibras pozinho, Benefiber, misturado à ração úmida, pode ser bem interessante. No linfoma de pequenas células, então, a gente entra com prednisolona 2 mg/kg e clorambucil. Menor de 4 kg, 2 mg gato a cada 72 horas. E maior de 4 kg, 2 mg gatos a cada 48 horas. A ciclofosfamida como resgate, se necessário, e essa sobrevida de 19 a 29 meses, mas depende muito do que esse gato tem, né? Ele já vem com comorbidades, enfim. Eu já vi gato viver mais de 4 anos, então o prognóstico geralmente é bom, mas vai depender de muitos fatores. E a enteropatia responsiva a imunossupressor? Prednisolona, 1 a 2 mg/kg. Ciclosporina. Não tem muito estudo com ciclosporina, é um pouco desafiador dar ciclosporina para gato, né? Porque as apresentações de cápsulas, eles podem não dar certo para o peso deles, e as líquidas eles babam bastante, mas é uma opção, é que a gente ainda não tem muito estudo com isso. O clorambucil, na enteropatia responsiva a imunossupressores, é um pouco questionável, depende muito da visão. O clorambucil, quando o paciente tolera bem, eu entro com clorambucil, ele não vomita, ele não faz linfopenia, que é raro no gato fazer linfopenia pelo clorambucil. Ele está indo bem, é uma boa opção, né? Mas os oncologistas já são mais refratários, explicam que eles podem ficar resistentes. Depende muito de cada situação. Eu e a Isa, que está assistindo, a gente atende uma gatinha diabética e a gente conseguiu remissão de 6 meses, porque a gente conseguiu deixar a gata só no clorambucil. Isso significa muito para uma gata em qualidade de vida. Uma gata que não precisou ser furada durante 6 meses, não precisou receber insulina durante 6 meses. Uma gata de 15 anos. Depois a gente precisou voltar com uma dose mais baixa, e ela tá, com a PRED, ela está indo bem. Então, vai muito de caso a caso. Se eu tenho um renal, um estágio um pouco mais avançado, eu vou precisar do clorambucil para tentar diminuir a PRED. Então, depende muito de cada situação. E a budesonida está cada vez mais sendo deixada de lado, assim, porque não tem grandes benefícios. E sem contar que o desmame fica mais difícil. É uma cápsula que tem que ser gastroresistente. Eu não posso abrir, eu não posso diluir, eu tenho que fazer o desmame, né, do corticoide, tem que ser gradual. Então, a budesonida fica um pouco mais cara, enfim, é mais difícil. A PRED gotas, os gatos geralmente gostam. Então, tem sido cada vez menos usada, porque ela também faz resistência insulínica. Quanto ao desmame, eu não tenho uma receita, eu entro com 1 ou 2 mg/kg, mas o desmame tem que ser lento. Tem que ser 25% a cada 2 semanas, mais ou menos. Isso a depender do gato. Se eu tenho aquele gato que foi super difícil estabilizar, vai ser mais lento que isso. Não dá para reduzir rápido o corticoide. Não funciona, não dá certo, o gato volta pior. Tá? E o que muda? Às vezes as pessoas perguntam, e se você fez ultrassom, se você fez tudo, e parece muito ser um dos dois. Primeiro, que parecer muito, não dá para a gente descartar um linfoma de grandes células
mais infiltrativo no sentido de não formar massa, né? Mas vamos supor que a gente está na dúvida dos dois. Ah, então biopsiar é besteira. Por que não é besteira? Porque se eu tenho um linfoma, eu entro com uma dose mais alta, entre aspas, de PRED, né? E esse paciente, eu só vou desmamar conforme os exames. Eu vou fazer exames com mais frequência, eu vou monitorar esse gato com mais frequência. É um prognóstico pior, querendo ou não, né? E na enteropatia responsiva a imunossupressor, eu posso ir reduzindo conforme a clínica do paciente, né? Então, isso muda, sim, e é importante para prognóstico. Ah, e o gato pode chegar para você bem e o tutor não querer fazer biópsia naquele momento. Acontece. E esse gato volta pior. Para que lado que eu vou? Agora eu não consigo mais biopsiar. O gato não está bem, não está estável. Eu não sei se eu vou para um shopping. Eu não sei se é uma enteropatia crônica, mais difícil de tratar. Então, eu sempre explico para o tutor. O melhor momento de biopsiar é o momento que o gato está bem. Não vai esperar piorar para biopsiar. E o linfoma de células intermediárias ou grandes células, o protocolo é o CHOP. E o linfocítico granular não responde bem à quimioterapia, sobrevida de 45 dias. Eu usei esse trabalho, é novo, ele ainda chama, né, de doença inflamatória, para o linfoma alimentar, se tem relevância diferenciar, e é justamente essas conclusões que ele tomou. E esse de linfoma também não é tão novo, mas é bem legal, do Journal. E falando um pouco para vocês sobre microbioma. Então, a microbiota é muito importante. Eu não vou entrar muito assim a fundo, porque não tenho tempo, mas é importante para fazer fermentação de fibras, contribui com o metabolismo do hospedeiro, protege contra patógenos, regula o sistema imune. Muitas doenças sistêmicas ou localizadas estão associadas à disbiose. A disbiose intestinal é a mudança na composição da microbiota que impacta com a função. E a inflamação intestinal pode ter como gatilho uma disbiose intestinal ou redução dos anti-inflamatórios, como os ácidos graxos de cadeia curta. Fibras, que são prebióticas, aumento dos ácidos graxos de cadeia curta, e então são benéficas para os gatos. Todo gato que tem inflamação, que tem linfoma, que tem qualquer coisa acontecendo no intestino, ele está em disbiose. Então, é mais do que provado que muitas das doenças sistêmicas, mas principalmente doenças que cursam com inflamação gastrointestinal, vão levar à disbiose, e a disbiose vai piorar o quadro desse paciente. E esse trabalho concluiu que, apesar da dieta causar mudança na microbiota, essa mudança é muito menor do que a causada pelas doenças gastrointestinais, pela inflamação gastrointestinal. Então, mudanças dietéticas, fibras e probióticos podem ser benéficos para melhorar a diversidade de bactérias em animais com doenças crônicas. E aqui tem um trabalho que mostrou, ele estudou microbiota em gatos com linfoma e gatos com inflamação intestinal. 14 gatos com enteropatia crônica inflamatória e 14 gatos com linfoma. Fez todo o diagnóstico. E ele usou um teste que ainda é pesquisa, a gente não tem na prática, que chama hibridização in situ, para avaliar a disbiose desses pacientes. E a gente tem filos que são encontrados nas fezes de gatos saudáveis e filos que não são muito interessantes. Eles encontraram Enterobacteriaceae e o Fusobacterium maior no ilho e cólon de gatos com linfoma em relação a gatos com inflamação, que esse não é muito interessante. Houve correlação positiva com o aumento de expressão de alguns mediadores que são encontrados em gatos com linfoma em relação aos gatos com infiltrado linfoplasmocítico. Então, mostra para a gente que a disbiose, a gente não tem como dizer isso ainda, né, concluir que a disbiose leva ao linfoma. Não, mas a gente já tem estudos levando a entender isso. Esse trabalho é uma meta-análise de 2022. É bem interessante, ele traz todos os estudos com probióticos. O probiótico ele é um organismo vivo que confere efeito benéfico na saúde do hospedeiro quando administrado em quantidade suficiente. Diversos estudos comprovam, né, confirmam o papel fundamental na saúde do hospedeiro, sendo que influencia no aproveitamento de nutrientes, resposta imune do hospedeiro, entre outros. Então, o que influencia na microbiota? Dieta, idade, doença genética. E com o envelhecimento, existe uma redução, entre aspas, das bactérias benéficas. É assim que eu uso para falar com o tutor. Explico que o gato está numa condição em que as bactérias, entre aspas, boas, estão reduzidas e as ruins estão aumentadas. É claro que não é isso, é muito mais complexo que isso, mas para que eles entendam melhor.
os probióticos podem mudar a produção de citocinas, regulando a inflamação. Então, a inflamação gera desbiose, e desbiose gera mais inflamação. O metronidazol ele causa desbiose. Então, ele pode melhorar num primeiro momento, porque ele tem questões de imunomodulador e o gato pode melhorar num primeiro momento, mas ele gera desbiose por mais de um mês. Então, o antibiótico ele tem que ser usado quando o paciente tem desvio, quando o paciente tem, por exemplo, tem febre, enfim, tem sinais de translocação bacteriana, na colangite supurativa, neutrofílica. Mas, do contrário, a gente não pode usar antibiótico. Ah, teve diarreia, antibiótico, diarreia, antibiótico. Eu sei que é uma pressão muito grande por parte dos tutores para a gente entrar com antibiótico, porque foi isso que aconteceu a vida inteira. Sempre que o gato teve diarreia, entrou com antibiótico. Inclusive, assim, nas diarreias agudas, o gato vai melhorar sozinho. Então, melhorou porque usou antibiótico? Não, melhorou porque ia melhorar de qualquer forma. Qualquer coisa que você usasse ia melhorar. A gente tem que diminuir o uso de antibiótico. A gente tem que evitar isso. Se o paciente está com diarreia, não está melhorando, usa o corticoide, mesmo que você não tenha um diagnóstico fechado, para diminuir a inflamação. Usa probiótico. E o probiótico é importante que seja usado por 15 a 30 dias. Tá? E, infelizmente, os nacionais a gente ainda não tem estudos. Eu utilizo alguns, mas o que a gente tem estudo mesmo com os probióticos importados. E a gente tem que usar por 15 a 30 dias para ter alguma resposta. Mas a gente tem que evitar ao máximo o uso de antibiótico nas diarreias. Então, a conclusão, sempre que possível, não pular etapas do diagnóstico, mais do que nunca, né, com todos esses estudos comprovando que biopsiar um gato sem ter feito nada antes não diz nada para a gente, a menos que tenha um adenocarcinoma lá, e beleza. Lembrar que DI, entre aspas, é diagnóstico de exclusão. Tratamento, suporte adequado. Uma coisa assim que eu fico muito chateada eu não quero o meu paciente, eu vejo pacientes encaminhados, enfim, de outros locais, e o tutor ele vai reduzindo por conta, o corticoide, ele está vomitando 2 vezes por semana. Não é isso que eu quero. Eu não quero um paciente que está tomando dose baixa de corticoide e não está controlado. Eu quero que o meu paciente tenha qualidade de vida. Né? Então, explicar para o tutor, eu vou controlar, eu vou fazer glicemia, eu vou fazer o perfil renal, eu vou acompanhar meu paciente, mas o tutor tem que entender que o gato precisa daquilo para ficar bem. Ninguém é feliz vomitando, tendo diarreia, ficando nauseado, né? Então, isso é uma das coisas que é difícil também fazer o tutor entender. E é claro que a gente vai procurar todas as alternativas, tentar deixar o corticoide na menor dose possível, ou esse gato, por exemplo, no Leukeran, enfim, se for o caso. Mas a gente não pode deixar esse gato sem controle, tem que focar na qualidade de vida dele. E sempre associar a imunohistoquímica ao histopatológico. Alguma dúvida? Qual que é a menor dose que você consegue chegar no corticoide para ele ficar bem? É muito individual, mas 3 vezes por semana, meio miligrama quilo, foi mais ou menos assim o mínimo que eu já consegui. É um pouco difícil determinar. Eu já vi pacientes de outras pessoas com 2 vezes por semana, mas tem paciente que vai precisar. Eu tenho um paciente com linfoma, que eu expliquei para vocês, que ele não tem espessamento. Se eu diminuo de 2 miligramas quilo, ele vomita. Ele não fica bem. Ele está com clorambucil e com a PRED, com 2 miligramas quilo há 1 ano e meio. E está bem, não está diabético, está indo bem. Mas se eu tento desmamar, não dá certo. Então, é muito individual e as consultas têm que ser relativamente próximas. Esse tutor não pode sumir, porque justamente é o meu objetivo. Eu quero deixar na menor dose possível, mas eu quero meu paciente controlado. E a dose é 1 a 2 BID? Olha, 2 BID eu nunca cheguei, tá? Mas pode entrar, por exemplo, eu sempre tento o CID porque eu penso no manejo do gato, né? Melhor dar 1 vez por dia do que 2. Mas você pode fazer, por exemplo, 1 miligrama quilo BID. Eu nunca precisei chegar a 2 miligramas quilo BID para um gato. Eu acho bem complicado chegar nessa dose. Deixa eu levar o microfone, peraí. Temos dúvida aqui também.
Você tem alguma recomendação de probiótico? Ou assim, vamos supor, eu gosto do Nuxel. Eu posso usar Nuxel para esses casos? Ou quando chega a primeira vez para mim, eu deveria começar a usar um, se não funcionar, trocar para outro? O que a gente tem em estudo é o Visbiome, que a gente não consegue importar, eu nunca consegui. O Fortiflora. O Fortiflora dá para comprar pelo Mercado Livre. Usa 30 dias. E dos nacionais eu uso o Beneflora Vet. Aí eu uso 30 dias, 15 a 30 dias. E se o tutor tem condições financeiras, porque eu entendo que os probióticos bons, né, não são muito baratos. Tem tutor que pode e usa a vida toda. Ótimo. Tem um paciente que trata e que ele fala, aí fica muito melhor, eu vejo muita diferença. Aí, para esses, eu deixo. Ou aquele que não pode, consegue fazer um mês, mas não consegue manter. Aí eu entro com um prebiótico. Por exemplo, para o gato, se a gente entrar com uma gastrointestinal fiber, vamos supor que esse gato não respondeu à hipoalergênica. Ele, enfim, teve uma resposta parcial, não respondeu muito bem. Ou até um gato gordinho. A gente sabe que é uma ração mais calórica. Aí eu entro com a gastro de fibra, porque aí tem o psyllium no meio e eu consigo manter esse paciente num status melhor. Assim. Claro que a gastrofibra é recomendada para constipados, mas a gente usa nas enteropatias crônicas também, porque é difícil fazer o gato comer a fibra. A única coisa que eu consigo é o Benefiber misturado na ração úmida. Aí a gente pode deixar nesse. Benefiber, uma colherzinha de café, mistura na raçãozinha úmida, uma vez ao dia. Essa é a dose que eu aprendi. A gente tem uma Nutri aqui, espero que eu não esteja errada. Você usa a gastrointestinal, tem a da Equilíbrio. Ela diz que ela é gastrointestinal e proteína hidrolisada. Essa da Equilíbrio, na verdade, as hidrolisadas mesmo que a gente tem é Royal e Proplan. Qualquer ração, assim, claro, na fase de eliminação, né, de dieta de eliminação, e a gente tem que reforçar a dieta de eliminação, principalmente nos jovens, em todos, mas principalmente, é bom que seja uma hidrolisada, aí Royal ou Proplan. Mas se o gato não responde, ou se o gato não aceita, qualquer gastrointestinal já é bem-vinda. Ou uma ração para idoso também já é bem-vinda se o gato não aceita a gastro. A verdade é que se o gato não quiser comer nada disso, ele não vai comer, né? E vida vai seguir, a gente vai ter que se virar. Mas a gente tenta. Obrigada, gente.